Olá, queridos! Washington Santos chegando com uma palavra para você, com o nosso bate-papo, quase que diário, quem sabe diário, vamos ver. Mas eu quero falar com você hoje sobre um dos grandes segredos e é ignorado. As pessoas estão falando sobre hack daquilo, hack disso, segredinho disso, a verdade não contada e tantas outras ferramentas de copy que estão esquecendo do básico. E o técnico de vôlei brasileiro Bernardo Rezende, o Bernardinho, ele, nas suas seleções, ele sempre deu um conselho: olha, quando a coisa apertar, volta para o básico, né? É o return to basics, ou to basics. Return to basics. As pessoas não estão fazendo nem o básico. Elas querem segredo, elas querem, sabe? E esse básico, bem feito, vai te deixar na frente de muita gente, de mais do que 90% da população que não faz nem o básico, sabe? Então, talvez hoje a gente esteja precisando conversar aqui um pouquinho sobre base, sobre algo que é pouco explorado, mas é um superpoder. Eu quero falar com você hoje sobre a importância da rotina. O que é rotina, Washington? É fazer a mesma coisa por diversos dias, as mesmas coisas da mesma maneira. E eu quero dizer para você que isso não representa de maneira nenhuma uma vida sem graça e uma vida entediante. Não, não é. Porque há uma beleza na rotina. É a rotina, fazer todas as coisas ao mesmo tempo, da mesma forma, melhor dizendo, ao longo de muito tempo, ela vai te dar resultados, vai te trazer vantagens. E, diferente do que muitos imaginam, a rotina ser algo chato e entediante, ela te traz liberdade, ela te traz poder, ela traz organização para o seu dia a dia. E por que a rotina é tão importante? Porque Deus te fez assim. O teu cérebro, ele tem mais ou menos 2% da tua massa corporal, ok? E ele consome só o seu cérebro, mais de 25% da tua energia, um quarto da tua energia o teu cérebro consome. Então, a grande verdade é que a rotina é muito importante, porque o teu cérebro, ele foi feito para poupar energia. E é por isso que nós fazemos muitas coisas sem perceber. Existe um exercício, né? Deixa eu desligar aqui, que eu acho que está saindo. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, o que que acontece? O nosso cérebro ele foi feito de maneira a poupar energia, ok? E poupar energia de uma forma que você automatize comportamentos. As pessoas estão falando tanto em automação, e coisas como estas, como se fosse a maior descoberta da humanidade. Só que o teu cérebro já vem com uma automação. Depois que você internaliza um comportamento, ele se torna automático. E você começa a fazer aquelas coisas sem sequer pensar. Você já pensou na complexidade do teu processo de respirar? Já pensou? Puxa, expira, aí o teu ar vai para dentro dos teus pulmões, alimenta todo o teu corpo por meio do sistema sanguíneo, né? Aí ele deixa, né, os dejetos lá, ou seja, o que não é bom para o teu corpo, como gás carbônico, ele expira aquilo. Olha só o processo complexo que o simples ato de respirar, ele percorreu. Imagina o quão complexo é alguém dirigir. Eu não dirijo, mas quem dirige sabe que é, é muito natural.
tudo aquilo ali, né? Quando você entra no carro, né? Tinha até a musiquinha, é, cinto, marcha, freio de mão, olha para fora, dá seta, olha para o retrovisor para ver se vem alguém, manobra para sair, saiu, já está na segunda. Só que quem dirige já faz isso aí automaticamente. O que que é isso? Rotina. Toda vez que você pegar o seu carro para sair, você tem que cumprir uma rotina e ela já se tornou automática, ok? E será que dirigir é entediante? Depende. Ou não depende, só que dirigir te leva de um lugar para outro. Faz com que você cumpra horários, com que você feche contratos, que você chegue em reuniões que são importantes. Então, isso não tem nada de entediante, não é verdade? Então, a rotina ela te liberta. Por que que ela te liberta? Porque você não vai precisar ter todos esses comportamentos ou ações coordenadas e pensar em cada uma delas, já se tornou natural. Então é por isso que a rotina te libera poder, te libera energia, te libera tempo para você investir em outras áreas da sua vida, ok? E tem mais uma coisa que a gente não percebeu. Todos os grandes homens da humanidade, músicos, empresários, atletas, todo e qualquer grande homem que você pensar, ele obedece a uma rotina. Tem até um livro aí chamado Milagre da Manhã que fala sobre rotina, sobre você vencer as suas manhãs. Jesus tinha rotina, Davi tinha rotina, Einstein tinha rotina, Leonardo da Vinci tinha rotina, a história do sono polifásico e os grandes empresários. Em que pese todas essas grandes vantagens da rotina, existem muitos erros e preconceitos, né, relativos à rotina. Então, quando um casamento ele está morno, que é uma fase que todo casamento passa, ok? Ainda mais casamentos que duram bastante tempo, chega um certo momento da vida da mulher que a mulher está na menopausa e a libido dela cai. E aí, ok? Às vezes o cara está lá com um problema no trabalho, a libido dele também cai. E aí? Esquisitices, modos de pensar diferentes, coisas como essa. Ah, meu casamento caiu na rotina. Como se o problema realmente fosse a rotina. Hã? Ou as mesmas questões rotineiras, como se a rotina fosse algo sem importância, como se a rotina fosse algo sem valor, não é? Ou nada muda na minha vida. Deixa eu te falar uma verdade aqui, nada vai mudar na tua vida enquanto você não mudar. Você quer que a sua vida mude, mas você mesmo não quer mudar. Sabedoria interior e autoliderança fala sobre isso. Não esperar que a mudança venha de uma hora para outra, mas sim o fato de você precisar mudar antes que algo mude. No frigir dos ovos, as coisas só vão mudar se você mudar primeiro. E as coisas não mudaram ainda porque você optou por não mudar. E a grande vitória que você quer está na mudança que você está insistindo em não fazer. Então, tenha coragem de fazer a mudança que você sabe que você precisa fazer. Vai ter um preço, claro. Vai ser difícil, óbvio, ok? Mas você precisa mudar. Você precisa mudar. Voltando ao nosso assunto aqui da importância da rotina, a rotina não aprisiona líderes. Líderes sabem que tem que cumprir uma rotina todos os dias. Líderes sabem que precisam fazer as mesmas coisas todos os dias, de forma até quase que automática. E aí líderes compram tempo, trazem assessores, assistentes, para liberar tempo para que ele possa cumprir o seu foco principal ali, para que ele possa cumprir a sua questão principal, para que ele possa focar no negócio principal. Mas ainda assim ele tem rotinas, ok?
A rotina, ela protege a sua energia. Porque eu sou obrigado a te confessar que eu estou melhorando muito nisso, mas preciso melhorar muito ainda. Todos os dias você tem um número limitado de decisões ótimas que você pode tomar. Então, quando você tem uma rotina, você não gasta energia com algumas coisas que você sabe que tem que fazer ou decisões que você tem que tomar. Então, a rotina protege a tua energia. A rotina protege o teu foco, porque você não desfoca dentre tantas coisas que você tem que fazer. A tua rotina já é automática. Então, você já sabe o que tem que fazer e não descamba para aquilo ali. E não vai fazer uma outra coisa, ok? E a rotina protege a identidade. A rotina protege quem você é. Você precisa, em alguns momentos, deixar de ser politicamente correto e ser verdadeiro. Quando você não conseguir dar um tempo com alguém para conversar, você fala, cara, eu não posso falar com você agora. Ah, mas é rapidinho então. Se eu parar o que eu estou fazendo agora para te atender, depois eu vou ter que voltar para fazer o que eu estava fazendo aqui lá do início. Aí eu já perdi o trabalho todo, o tempo todo que eu tinha aqui. Espera um pouco que eu já falo com você. Agora eu não consigo falar com você. E para alguns, isso pode parecer arrogância, soberba, qualquer coisa que o valha, como sempre, né? Como sempre. Mas, de verdade, a rotina protege a tua identidade. Por quê? Se alguns vão dizer que você é isso ou você é aquilo, alguns outros vão te agradecer por você ter cumprido com aquela rotina e entregado o que você precisava entregar dentro do prazo acertado. E aí, com a maioria, você tem uma rotina de ético, sério, responsável, de alguém que entrega o acordado, que cumpre o combinado. Então, ela protege a tua identidade. Rotina, muitas vezes, é saber dizer não. Não, isso aqui não. Isso aqui não. Por quê? Porque se o cara vive sem rotina, ele vive reagindo. Ele vive reagindo. E o pior disso tudo é que a agenda dele não é mais dele. Outras pessoas tomam a agenda dele e acabou. Você está se vendo nessa história de gente que está tomando a tua agenda? Quem vive sem rotina vive reagindo, querido. E aí, você é daqueles que reagem ou você é daqueles que respondem, daqueles que fazem, daqueles que lideram? Porque se você não tem rotina, alguém vai liderar a tua rotina. E o pior de tudo, não vai ser você. Mas eu entendo que a rotina, ela precisa ser preparada. Por exemplo, rotina matinal. A rotina matinal, ela começa a ser preparada na noite anterior. Eu procuro já escolher a roupa que eu vou trabalhar no dia seguinte, no dia anterior. Já deixo lá arrumada, ok? Eu procuro fazer uma agenda do que eu tenho que fazer no dia anterior, além da pessoa que trabalha comigo, a Michelle, ela faz lá a minha agenda, mas eu tenho aqui uma listinha das coisas a fazer. Então, já no dia anterior, eu já deixo aquilo ali pronto. Seja no To-Do ou qualquer coisa na agenda, no Google Agenda, qualquer coisa. Já está pronto ali, né? Então, isso tem que ser feito no dia anterior. Ambiente preparado. Tudo que eu falei, roupa, material de trabalho, o teu café da manhã, essas coisas precisam estar prontas. A tua roupa de treino, por quê? Porque isso reduz o esforço mental de decisão. Você precisa tomar menos decisões, ok? Para cumprir com a tua rotina matinal. Acordou, levantou, lavou o rosto, já está com a roupa ali, já treina, já deixa teu café já acertadinho, chegou, faz o que tu tem que fazer, toma café, toma banho, se arruma e sai para trabalhar.
É isso que você precisa fazer. E é isso que eu tenho procurado fazer. Uma coisa que eu não estou conseguindo fazer bem, mas estou lutando, eu tenho que confessar isso para você, é dormir o suficiente. Eu não estou conseguindo dormir o número de horas que eu gostaria, né? Eu não estou conseguindo seguir uma agenda, assim, um tempo de sono de 7, 8 horas por noite. Eu não estou conseguindo, realmente, né? Mas eu precisaria estabelecer um horário consistente para dormir e um horário para acordar, sempre naquela hora. Dormir naquela hora e acordar naquela hora. E isso vai me garantir, né, o descanso necessário. Eu precisaria. Só que a grande verdade é que você precisa entender o seguinte: é, nem sempre você vai conseguir fazer o que você quer no tempo que você quer. Então, começa pequeno, começa mudando um hábito, ou seja, não tenta mudar tudo de uma vez só, você não vai conseguir. Então, se você começar com hábitos fáceis e ao longo do tempo for aumentando o número desses hábitos, essa nova rotina, essa mudança que a gente falou agora há pouco, ela vai acabar acontecendo, ok? E uma outra dica que eu te daria é para que você tenha de 5 a 10 ações para tu realizar pela manhã. Por que pela manhã? Se você venceu a tua manhã, você vai vencer o teu dia. As suas manhãs precisam ser um prenúncio do teu dia. Então, essas 5 a 10 atividades simples, que podem ser feitas em até uma hora, vão te dar um gás que tu talvez não tenha ideia. E repito para você, estou trabalhando nisso. E é isso que eu tenho trazido para cá, para você, o que eu estou trabalhando, o que eu estou melhorando, o que eu estou precisando melhorar, ok? E também tudo isso não pode ser escrito na pedra, você tem que ter flexibilidade. De repente você não conseguiu cumprir um dia com a tua rotina lá, com a tua manhã, não acha que foi tudo perdido e vai jogar tudo fora, não. Então, a tua rotina deve ser adequada ao teu estilo de vida. Porque às vezes a gente ouve pessoas, ah, não, porque eu acordo, tomo um banho gelado, corro 20 quilômetros, faço isso, faço aquilo, faço minha dieta cetogênica. Ótimo, mas essa é a rotina dele. A questão é a tua rotina. Como vai ser? Repito, cópias não valem tanto quanto o original. Aqui, no canal do Washington Santos, Soberania Interior, nós falamos sobre respostas. Nós não falamos sobre dúvidas. Nós não falamos sobre incertezas. Palco antes de caráter é desastre. Então, entenda que precisamos de ordem, de alinhamento interior e de verdade. A gente volta a se falar amanhã. Se esse nosso bate-papo te ajudou em alguma coisa, compartilha com alguém. Compartilha com alguém que precisa ouvir essas verdades hoje. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.